Mais de 200 bilhões de dólares, cerca de 2/3 das reservas internacionais do Brasil, estão aplicados em títulos da dívida norte-americana, considerados a aplicação mais segura do mundo. Mas com os gastos bélicos e o agravante da crise financeira de 2008, o endividamento dos Estados Unidos tem crescido. E com ele, uma possibilidade vem sendo cogitada: os Estados Unidos darem um calote em suas dívidas. Com o recente acordo entre democratas e republicanos, o teto da dívida norte-americana foi ampliado. Mas isso só alivia, não resolve o problema. Será que o Brasil deve rever suas aplicações internacionais? Quais os riscos para o nosso país e para o bolso do brasileiro com a crise nos Estados Unidos? Olá! Apesar do acordo entre republicanos e democratas para aumentar o teto da dívida pública, o que permite ao Tesouro continuar financiando a economia dos Estados Unidos, o problema continua. Naturalmente, a maior economia do mundo, seguida pela China, vai passar por forte aperto fiscal, o que deve ter impacto na demanda mundial e, claro, na forte demanda de commodities como petróleo exportados aos Estados Unidos pelo Brasil. Qual será exatamente o impacto da atual crise financeira dos Estados Unidos sobre a economia brasileira? Como podemos nos preparar para deixar nossos produtos mais competitivos lá fora e, assim, tentar diminuir os efeitos de uma desaceleração da economia norte-americana? Este é o tema do Expressão Nacional de hoje, que conta com a presença do deputado Marcos Pestana, do PSDB, economista e que faz parte da Comissão de Finanças e Tributação, de Maria Lúcia Fatorelli, coordenadora da Auditoria Cidadã da Dívida, uma associação sem fins lucrativos, e do deputado Cláudio Pucci, do PT do Pará, também economista e integrante da Comissão de Finanças e Tributação. Você de casa pode participar do debate enviando perguntas aos nossos convidados. Envie pelo e-mail expressãonacional@câmara.gov.br ou ligue para o 0800 619 619. Também estamos no Twitter. É www.twitter.com/xnacional. Eu espero você. Começo com Maria Lúcia. Que cenários a gente pode esperar para o desenvolvimento do parque industrial brasileiro com essa crise que os Estados Unidos continuam enfrentando? Sim, como você mesmo disse, o remédio aprovado hoje no Congresso norte-americano envolve tanto a aprovação do aumento do limite da dívida, que vai permitir a emissão de mais títulos, como um forte corte nos gastos sociais, que é uma medida extremamente recessiva, que vai frear a economia norte-americana. Isso vai provocar dois movimentos. Um movimento partindo do próprio governo, do Parque Industrial norte-americano, de tentar colocar os seus produtos no resto do mundo, para incentivar a economia norte-americana e aliviar um pouco esse impacto recessivo. Por outro lado, certamente vai reduzir as compras internacionais, não é? Além de tentar colocar os títulos da própria dívida para todos os demais países do mundo que estão financiando a economia norte-americana, não é? O Brasil o Brasil e a sociedade brasileira já está participando dessa crise, já está sofrendo com esta crise. As reservas que o Brasil tem investido em títulos estão custando muito caro ao país. Nós estamos trocando títulos da dívida interna brasileira, que são emitidos para recepcionar os dólares que são investidos nos Estados Unidos. E esse movimento tem um diferencial enorme, porque os títulos da dívida brasileira, que são emitidos para absorver os dólares aqui dentro,
pagam os maiores juros do mundo, atualmente limitados em 12,5%, né? Que é a Selic. E, ao mesmo tempo, empregamos esses dólares que enxugamos, que o Banco Central enxuga mediante a entrega de títulos da dívida, nós aplicamos em título da dívida norte-americana, que não está rendendo quase nada ao país. O Brasil já tem feito isso desde... nos últimos 6 anos, principalmente, nós temos feito esse movimento, justamente quando o dólar entrou em queda. Eu vou perguntar, Maria Lúcia, e volto para você em seguida, se essa estratégia que ela descreve aqui é, na opinião dos deputados, errada ou não, porque, apesar de haver muitas críticas, os Estados Unidos ainda são o mercado mais seguro do mundo. Quer dizer, a gente tem um debate sobre as agências que vão reclassificar ou não os títulos da dívida dos Estados Unidos como AAA, mas se há um rebaixamento, a Fitch, por exemplo, já anunciou que não vai rebaixar, mas se há um rebaixamento, o que a gente faz com a dívida da Grécia, por exemplo, vira F? Quer dizer, existe alternativa a esse cenário que a Maria Lúcia acabou de descrever? Primeiro, não é nem a primeira nem a última crise do capitalismo mundial. As crises cíclicas são componentes da própria dinâmica do capitalismo. A diferença dessa crise, eu acho que está presa a 3 elementos. Primeiro, ela parte do centro para a periferia. A crise de 1929, que foi uma grande crise mundial, partiu da quebra da Bolsa de Nova York e se disseminou por todo o mundo. Mas as crises mais recentes da década de 80 e 90 ocorreram a partir de fatos ocorridos no México, na Rússia, na Coreia, na Argentina, crises que partiram da periferia para o centro. Hoje, não. O epicentro da crise presente, atual, reside nos Estados Unidos e na Europa. Então, é no mundo desenvolvido, é de lá que está partindo a instabilidade do cenário internacional. Segunda diferença, nós vivemos num mundo globalizado, onde os mercados financeiros são integrados, a comunicação eletrônica, os meios da internet propiciam uma integração tal, rápidos movimentos, uma integração tal que um suspiro, um espirro da economia americana se expande rapidamente, se difunde para todo mundo. Quer dizer, não existe um perdedor, todos perdem. Todos perdem. A integração, a globalização tem ônus e bônus. Tem benefícios e tem graves problemas. Então, a capacidade de difusão é muito grande, é uma característica nova dessas últimas crises que nós enfrentamos. A terceira característica é que é totalmente diferenciada. Nós vivemos as crises dos anos 80 e 90 aqui no Brasil. Hoje, as economias periféricas estão muito mais robustas e com uma taxa de crescimento muito superior ao mundo desenvolvido. Índia, China, Brasil com crescimento positivo, mas ainda medíocre. E com uma relação dívida-PIB também mais saudável. Não, é preciso deixar claro. Os Estados Unidos, por exemplo, atingiu um nível de 100% do PIB, ou seja, o estoque de dívida acumulado é igual a tudo que os Estados Unidos produz de produtos, mercadorias e serviços num ano. Não é um caminho sustentável. Itália, 120%. Japão, 230%. O Brasil, 65%. O problema não é o estoque só, é a capacidade de pagamento, é a confiabilidade, a credibilidade da capacidade de honrar os títulos futuros. Essa instabilidade, aí é que o Brasil peca. Nós estamos razoavelmente bem, temos reservas, temos uma capacidade, o Brasil foi o 5º em 2009 em atração de capital externo, mas com uma política que eu acho perversa. Nós temos uma armadilha a nos prender, a maior taxa de juros real do mundo. Uma carga tributária que é uma das maiores do mundo em desenvolvimento. Nós temos um desequilíbrio fiscal, uma equação fiscal muito mal resolvida. E não fazemos as reformas fundamentais. Nós estamos perdendo oportunidades. O Brasil está razoavelmente bem. Foi usada até uma metáfora por alguém muito importante que não era um tsunami, era uma marolinha, que nós estávamos bem. O Brasil depende daquela história do copo vazio ou cheio. Se olhar numa perspectiva, ele está cheio. Se olhar de um outro olhar crítico, ele está vazio e é preocupante o horizonte de médio prazo, porque nós não estamos fazendo o dever de casa. Vamos ver no horizonte curto prazo, porque houve o lançamento de um plano para desonerar a folha de pagamentos, que já é uma medidazinha
para a gente tornar a indústria nacional mais competitiva lá fora. É um primeiro passo? Acho que nós já tomamos vários passos importantes. Eu concordo com o deputado e com a Maria Lúcia, no sentido de que isso não é uma crise criada simplesmente por algum banqueiro mal intencionado, ainda que existam vários, que erraram em algum aspecto da política econômica. Essa é uma crise cíclica do capitalismo. Nós tivemos duas grandes crises cíclicas do capitalismo nesse século. A que foi de 29 até 33, acabou com a Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos uma crise que começou em 69, foi mais ou menos até 74, 75, foi recuperada com o crescimento americano a partir de 79. E nós temos essa grande crise agora no início do século XXI. Então, é uma crise que é uma crise sistêmica, é uma crise que o capitalismo enfrenta de tempos em tempos. Só que, ao contrário da crise da década de 70, essa é uma crise muito parecida com a crise de 29. O que precedeu a crise de 29 foi um processo de liberalização financeira e comercial, um processo de desregulamentação do mercado financeiro que exerceu uma grande pressão especulativa sobre diversos mercados, particularmente o mercado dos bens não comercializáveis, os não tradables, que chamam. Especulação desenfreada e bolhas especulativas que geram impactos na economia real. Como consequência, a saída de 29 e 30 foi regulação por parte do Estado, obras públicas, a criação de um Estado social-democrata, naquele momento nos Estados Unidos e na Europa, pressionado em grande medida porque nós tínhamos, de um lado, um enorme bloco soviético que pressionava os países capitalistas a operarem mudanças no sentido de garantir maior distribuição de renda para suas classes trabalhadoras. Na década de 70, nós tivemos uma crise que foi criada por uma grande queda da taxa de produtividade nos países centrais, que fez com que a economia entrasse em crise. E a crise que nós vivemos agora é muito parecida com a crise de 29 e 30, que ela é uma crise da financiarização. Ela foi criada porque, a partir de 79, com o aumento da taxa de juros pelo Banco Central americano, nós tivemos um intenso processo de liberalização financeira, com um verdadeiro oba-oba global de quebra, de liberalização da conta de capitais, do balanço de pagamento, com uma ideologia do livre mercado, da privatização, da desregulamentação total, com a promessa de que a periferia cresceria mais, e o que nós vimos foi países da periferia cresceram menos do que países do centro. E nós tivemos, como consequência, a crise do México em 94, a crise do Brasil. O Brasil quebrou nesse período aí 2 vezes. Tivemos a crise da Rússia, a crise da Argentina. E, finalmente, esse processo especulatório chegou ao centro, com a crise da Enron, das dot-coms americanas, com o processo que leva à especulação imobiliária e, finalmente, essa enorme crise nos Estados Unidos. O acordo que o Obama fez foi um acordo de derrotado, foi um acordo ruim. Quem venceu foi o Partido Republicano. Foi a ultradireita, né? A direita do democrata. O democrata está no poder lá nos Estados Unidos. O que é que eles fizeram? No momento onde o problema é a concentração excessiva de renda entre os 1% dos americanos, onde você não tem demanda para aquecer a economia, você tem alguns mecanismos. As famílias estão endividadas, ou o governo gasta, ou o setor privado investe ou eles exportam. Eles acabaram de cortar gasto do governo, eles estão sinalizando para o setor privado que o investimento não vale a pena investimento em bolsa, em títulos de países que pagam altos juros. E a alternativa, como a Maria Lúcia falou, vai ser exportar. E então nós estamos num mundo que remete muito ao mundo do período da Primeira Guerra Mundial. Crise cambial, guerra cambial, cada um cuidando da sua vida. Isso é muito ruim, porque essa história não acaba bem. Historicamente, né, as nossas experiências levaram ao fascismo, ao nazismo, à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial. E me preocupou muito a situação da Europa, com esse atentado na Noruega. Processos de desregulamentação do capitalismo não acabam bem para a maioria da população. Quem está pagando essa dívida, esse acordo, vai ser a classe trabalhadora americana. E, felizmente, aqui no Brasil, nós fizemos sim o dever de casa. Permita discordar do deputado. Nós estamos com obras públicas, com o PAC. Nós lançamos hoje um programa de aumento da produtividade e defesa da empresa nacional, com já uma tentativa de tirar a tributação da folha de pagamento das empresas exportadoras, com uma readequação do Super Simples, que vai dar uma folga tributária para as empresas, para micro e pequenas empresas, com apoio inédito no montante ao esforço inovador das empresas e, ao mesmo tempo que nós estamos voltando a estabelecer controle sobre a entrada de capitais especulativos que foram tirados na década de 90.
Na década de 90, nós estabelecemos uma contra-reforma tributária, não se paga nesse país hoje tributo para quem remete lucro. Se a Petrobras produz na Alemanha, quer remeter lucro para cá, não produz na Alemanha, mas se fosse o exemplo do México, pagaria lá imposto sobre a remessa de lucro. Quando a BASF produz aqui, que remete lucro para a Alemanha, paga imposto. Nós não pagamos imposto nesse país para dividendos, nós não pagamos impostos, juros sobre capital próprio. Então, fizemos uma contra-reforma, liberalização. E permitimos um oba-oba para o capital especulativo vir aqui, ficar o quanto tempo quiser e voltar. Então, nós estamos começando, semana passada, a medida provisória, o aumento do IOF, a regulamentar de novo, né, essa ciranda financeira. Vamos falar daqui a pouquinho sobre guerra cambial, deputado? Eu queria me concentrar ainda no Parque Industrial. Queria perguntar para a nossa convidada, que representa aqui uma associação de... Auditoria Cidadã. Auditoria Cidadã, exatamente, sem fins lucrativos. Queria fazer um retrospecto do seu cenário, que é um cenário que os deputados falaram aqui, que concordam com ele, que é o cenário de os Estados Unidos quererem exportar mais para a economia voltar a funcionar. Acontece que eles vão exportar para quem? Porque a gente pode esperar que os Estados Unidos aumentem os subsídios que tanto preocupam os outros países que tentam entrar no mercado norte-americano, como o Brasil. A gente pode esperar um aumento dos subsídios do mercado protecionista norte-americano. E como que o Brasil se comporta nesse cenário também, já que a China, por exemplo, ela reduz a moeda artificialmente para tornar os produtos dela mais competitivos lá fora. Quer dizer, todo mundo, como o deputado falou aqui, pensa no seu, tentando de alguma forma exportar mais. E aí, qual é o mercado? Quem é o mercado? Quem compra esses produtos? No mundo todo, a economia real, que é essa economia das indústrias, do comércio, do trabalho, ela está sofrendo e ela está sendo chamada a pagar a conta da especulação. O que provocou toda essa crise? O que fez explodir essa crise em todo o mundo? Foi a decisão dos países, das nações mais ricas do mundo, Estados Unidos e Europa, de salvar os seus grandes bancos que estavam em risco de quebra. Por isso é que essa crise se localizou inicialmente nos países mais ricos, porque lá é que se encontravam os grandes bancos, que eram os bancos que tinham espaço no mercado financeiro para colocar os seus derivativos. O que é derivativo? É uma aposta. Ele tinha uma ação em seu ativo e ele fazia uma aposta. Não, essa ação vale mais, eu vou emitir um derivativo. Leva à especulação. E aí ele emitiu um derivativo que é uma mera aposta em cima de qualquer ativo real, de que aquele ativo real iria valer mais. E esses derivativos deram margem ao surgimento de um outro papel, que era um seguro, para garantir esse apostador em relação àquele investimento que ele fez. Enquanto que existe, sim, ainda alguma regulamentação no mercado financeiro para as empresas que vão colocar ativos reais no mercado, essa regulamentação não alcança esse mercado de derivativos e nem esse mercado de seguros dos derivativos. Então, o que esses grandes bancos fizeram? Emitiram esses derivativos, depois outras empresas emitiram esse seguro para garantir esse investidor que comprou esse derivativo. O mercado comprou e o custo desses derivativos foi quase zero, não é? Eles emitiram novas séries de derivativos e o mercado comprou. E eles emitiram outras séries. Enfim, eles emitiram várias e várias, incontáveis, ninguém sabe quantas séries. Só sabemos o seguinte, esse tipo de procedimento só dá certo se o mercado está continuamente comprando, porque um que compra vai garantindo o outro lá atrás, como essas correntes ilegais. No momento em que qualquer setor da economia, que por acaso foi o setor imobiliário, mas poderia ter sido qualquer outro setor, parou de comprar, todos esses seguros e toda essa especulação caiu como um dominó, porque um ativo de 1.000 estava, ao mesmo tempo, representado por apostas
correspondentes a várias vezes aquele valor de 1.000. E estava segurado em vários seguros. Então, só para concluir... Essa é uma das sementes da crise. Essa é a grande crise que encheu, atolou o mercado financeiro de papéis podres. E na questão que você estava colocando, que os Estados Unidos vão tentar exportar, o que eles mais vão tentar exportar são exatamente os papéis podres, que estão impedindo a economia de operar. Já foram criados os bad banks, que são os bancos, para assumir um pouco desses papéis podres. O Estado já injetou recursos no sistema financeiro para cobrir um pouco desse rombo gerado por essa emissão de papéis sem lastro, porém, ainda existem quantidades inestimáveis. E o risco desses papéis podres serem transferidos para o Brasil está até na legislação do pré-sal, recentemente aprovada aqui no Congresso. Porque o artigo 50 da lei que regulamentou o fundo do pré-sal diz que os recursos do Fundo Social, que será um fundo trilionário, serão aplicados preferencialmente em ativos no exterior. E quais são os ativos abundantes no mercado financeiro internacional? Nós temos que estar muito alertas em relação a isso para garantir que os recursos do Fundo Social não serão aplicados em papéis podres. Caso contrário, o Fundo Social pode virar o lixão desses papéis podres que estão aí em abundância no mercado financeiro. Agora, num cenário de economia com dúvidas, como a economia norte-americana, a gente tem a inevitável desvalorização do dólar com a valorização, sobrevalorização do real, que prejudica a indústria brasileira na questão da exportação. E a gente entra também na guerra cambial. O governo brasileiro já lançou mão de uma medida para aumentar o custo daquela pessoa ou daquele mega empresário que aposta no mercado futuro, na desvalorização excessiva do dólar. E essa pergunta que eu faço no próximo bloco para vocês, debatedores: como evitar a guerra cambial? Eu peço um rápido intervalo, lembrando que você que nos assiste participa do debate. Envie um e-mail para o expressãonacional@câmara.gov.br ou ligue para o 0800 619 619. O Twitter é www.twitter.com/xnacional. Eu espero você. Programas de culinária são um sucesso em muitos países. Receitas simples ou sofisticadas são ensinadas nos mínimos detalhes. Só falta sentir o cheiro do alimento. Mas ensinar a comer bem de forma saudável já não é tão comum. Se ser saudável, ficar na moda, vender mais, gerar mais dinheiro, as empresas vão fazer isso. A preocupação em você estar trabalhando os alimentos para que um não mascare o outro e que você utilize meios e mecanismos, principalmente com crianças, para que essas crianças tenham prazer em comer. Parabéns à TV Câmara. Há muito tempo não assisti um documentário tão bom quanto foi o Raça Humana, sobre as cotas na UNB. Uma raridade na TV brasileira. Matheus, Brasília, DR. Sou professor de Química na cidade de São Paulo e assisti o documentário Geração Energia. Trabalho muito bem feito e fiquei feliz de saber que o mesmo estava disponível gratuitamente no site da TV Câmara. Obrigado e até. João Homero, São Paulo. Acabei de assistir um programa da TV Câmara sobre os planos econômicos do Brasil. Plano Cruzado, Plano Collor e por aí vai. Achei o documentário verdadeiramente fantástico. É uma boa oportunidade de conhecermos os bastidores da história do Brasil. Acho que os documentários poderiam ser utilizados nas escolas, já que são de extrema qualidade e tratam de assuntos como história geral, história do Brasil e política. Uma grande contribuição da TV Câmara para o povo brasileiro, mostrando nossas tradições, cultura e diversidade. Parabéns, Adriano de Brasília. É o Juliano de Itapeva, São Paulo. Michael Rezende, Pelotas, Rio Grande do Sul. Helder, Minas Gerais. Esta série da obra revelada tem como regras do jogo convidar uma pessoa que deve escolher uma obra de arte e falar dessa obra.
E chegando aqui tinha essa estátua. Ele realmente, ele captou a poesia, né? Ele é um poeta também. Obra Ventania, do Antônio Parreiras. É um quadro que, na verdade, fala muita coisa. Eu acho que tem, talvez, um dos poucos grandes artistas plásticos que pode ser chamado de naif e, ao mesmo tempo, pode ser chamado de clássico. O Expressão Nacional está de volta. O debate é sobre a crise financeira nos Estados Unidos e o impacto sobre a economia brasileira. Você pode mandar um e-mail para expressãonacional@câmara.gov.br ou ligar para o 0800 619 619 com a sua pergunta. O Twitter é www.twitter.com/xnacional. Eu começo a receber perguntas. A primeira pergunta é para o deputado Marcos Pestana, do PSDB, e o ouvinte, ou melhor, o telespectador é Alexandre Alves. Ele quer saber o que exatamente é guerra cambial e por que o ministro Manteiga tanto fala dela. Olha, a situação é extremamente preocupante, nós já que mapeamos. O que foi feito nos Estados Unidos é um arranjo provisório, não foi uma equação definitiva, é uma reformulação estrutural. É insustentável o modelo americano de mega déficits comerciais e mega déficits fiscais. Ou seja, traduzindo, entendendo o seu apelo, para ser menos técnico e mais claro, os Estados Unidos importa muito mais que exporta e o governo gasta muito mais que tem. E vai se financiando no mercado. Ele emite dólar, que é a moeda padrão, que serve de referência ainda profundamente abalada a sua credibilidade, mas o dólar é a referência para a economia mundial ainda hoje. Então, Estados Unidos, e tem um problema grave político, que a gente assistiu, não há hegemonia clara, há um impasse entre democratas e republicanos. Depois a gente até pode comparar com o Brasil, ele pelo menos lá, o voto no Congresso não é na base de liberação de emendas e de cargos em estatais, agências reguladoras e ministérios. Mas é profundamente influenciador da próxima eleição presidencial. É claro, mas aí é um jogo claro, público. A pesquisa que saiu hoje mostra que todo mundo saiu derrotado. A imagem do Congresso, do presidente, dos partidos, não ficou boa junto à opinião pública. Mas os Estados Unidos vai ter que sair a saída é política. Quer dizer, a população americana vai ter que escolher um rumo, ou dar hegemonia para os republicanos ou dar para os democratas, que tem que apresentar também um projeto claro de futuro. O que foi feito é um arranjo provisório, insuficiente, para não entrar em moratória, que aí seria o caos. Segundo, a Europa, o cenário para o ano que vem é péssimo.